Aqui do lado esquerdo coloquei o texto bíblico, tá? Chamando a atenção para alguns aspectos, e é isso que vai nos ajudar aqui a ver os pontos principais, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando as redes no barco. E logo o chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás dele. Onde começa o chamado dos discípulos? Junto ao mar da Galileia. Quem é o protagonista destas ações aqui? É Jesus. É ele que faz tudo, praticamente, né? O principal. É ele que caminha, é ele que vê, é ele que chama, é ele que se dirige depois aos outros, chama novamente, né? Então, Jesus se dirige e vai ao encontro. Essa é a primeira ação de Jesus no Evangelho de Marcos. Chamar os discípulos. Isso é um ponto importantíssimo da teologia do Evangelho de São Marcos. Tudo o que ocorre na vida de Jesus, na vida pública de anúncio de Jesus, ocorre tendo Jesus, os seus discípulos ao seu lado. Isso abre uma dimensão eclesial. A igreja que está constantemente testemunhando o que Jesus falou e fez. Marcos não vê Jesus na vida pública sozinho, vê sempre Jesus junto com seus discípulos. Só no final ele vai estar sozinho, porque os discípulos vão abandoná-lo. Mas só por um momento, porque logo depois, na ressurreição, vai haver a reunião, né? Então, o protagonista é Jesus. Onde ocorrem as vocações? Junto ao mar da Galileia. O mar da Galileia é a base da vida daquela população. Muitos eram pescadores, era o ganho de vida. Vejam como Jesus vai ao encontro das pessoas no dia a dia, nas ocasiões normais da sua vida. Jesus não chama os discípulos durante um culto na sinagoga, não. Enquanto eles estão no seu habitat cotidiano. Em que situação eles são chamados? Quando estão deitados em casa descansando? Não. No meio do trabalho. Ou seja, Jesus vai ao encontro não só da vida cotidiana, mas da vida cotidiana no seu mais característico, que é o trabalho humano. Uns estavam lançando as redes, outros estavam consertando as redes. Essa é a situação em que Jesus encontra. Veja que relevância tem isso para nós, discípulos, hoje. Jesus nos encontra no nosso dia a dia, nas nossas ocupações cotidianas. Depois, como Jesus chama? Duas coisas. Primeiro, aqui em cima, Jesus viu Simão e André. Depois, Jesus fala a eles. Fala primeiro a uns e depois fala a outros. Ou seja, ele se aproxima. Esse ver aí não é só um ver, como a gente pode ver um outdoor na rua ou qualquer coisa. É um reconhecer. É dizer, sim, este aqui. Ele se aproxima, ele fala.
Então, ele quer estabelecer uma comunhão. Assim Jesus chama os seus discípulos, querendo estabelecer uma comunhão. Vem dele, não vem dos discípulos, é uma grande diferença também, não é? Os fariseus não procuravam os discípulos é que vinham ter com os fariseus. Jesus não é como os fariseus, ele vai ao encontro e ele escolhe os seus discípulos. Para que ele os chama? Finalidade do chamamento. Vinde após mim. Duas finalidades. E eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Algumas traduções dizem segui-me, mas aqui realmente nessa primeira parte não está o verbo seguir. Está deuteopissomu, ou seja, vinde após mim. Seguir é ter Jesus à frente e eu ir nas suas pegadas. Há uma ideia aí plástica, né? Seguir é ir atrás e, portanto, ter alguém que me serve de orientação, de modelo. Vinde após mim. E aqui Jesus já resume a missão desses futuros apóstolos, né? Eles eram pescadores, então Jesus dá uma outra dimensão a esta pesca. Sim, vocês continuarão. Ou seja, ele aproveita as aptidões dos homens ali, mas transforma, dá uma outra moldura, dá uma outra dimensão. Não é mais pescador de peixe, é de homens. Isso é, evidentemente, um modo de falar para dizer eles serão realmente apóstolos. Qual é a atitude requerida do discípulo? Fica bem claro neste texto, né? Imediatamente. A prontidão. Segundo, a relativização daquilo que a pessoa é até o momento. Eu deixo as redes. Inclusive, aqui no caso de João e Tiago, não é só a relativização do que eu fazia, mas é a relativização das minhas posses, porque deixam o pai no barco com os empregados, eles tinham uma pequena empresa. O pai vai ficar um pouco sentido, talvez. Mas o próprio Jesus vai dizer, precisa relativizar tudo diante do reino de Deus. Então, é a prontidão, é o despojamento, é ir em demanda de algo maior e, por isso, seguir Jesus, ir atrás dele. Com isso, a gente vê aqui como o evangelho é radical, né? No primeiro livro dos Reis, se narra que Elias foi e chamou Eliseu para ser seu discípulo. Eliseu disse, espera um pouco, eu posso despedir-me lá das minhas coisas, eu vou concluir o que eu estou fazendo, depois eu te sigo. Elias falou, tá bom, vai. Aqui não, é imediatamente. De outro lado, Eliseu lá estava guiando o arado com juntas de bois. O que ele faz? Ele queima o arado. Ele faz um churrasco, nós diríamos hoje, né, com os bois. Ele mata os bois, ou seja, ele não vai mais voltar para aquela ocupação. É claro que isso é simbólico. O cristão não vai deixar o seu trabalho, mas o cristão tem que saber colocar a meta naquilo que é realmente meta. E já estamos terminando aqui em Marcos 10, 21, 22, nós temos aquele relato do homem rico que pergunta a Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus diz, cumpre os mandamentos. Eu já fiz isso. Aí Jesus fala, então vai, vende tudo que tem, vem e segue-me. E o que o homem rico fez? Ah, não,
Isso é demais. Até ali dá, mas daqui para cá não dá. Então, é um exemplo às avessas, né? O contrário do que fez aqui, do que fizeram aqui esses primeiros discípulos. E, por fim, nós temos ali um discípulo modelo, já no capítulo 10, no finalzinho, antes, o último fato propriamente antes da entrada em Jerusalém e da paixão, né? O cego Bartimeu, que chama: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí Jesus pergunta: o que queres? Eu quero ver, Senhor. E aí Jesus o cura. E tem um detalhezinho muito interessante lá nessa passagem. E aí o cego, que já não era mais cego, deu um salto, deixou a capa e seguiu Jesus. Esse detalhezinho de deixar a capa mostra o quê? Ele não estava nem aí mais para o que ele tinha. Ele só queria seguir Jesus. É, portanto, de fato, um modelo que mostra que como deve ser a resposta ao chamado que Jesus dirige a cada cristão. Aqui os apóstolos ainda não estão constituídos, só vão ser constituídos no capítulo 3. Mas temos o chamado já de todos os cristãos.